Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Erika Fujita, tá? Antes de mais nada, eu vou agradecer imensamente por vocês estarem visualizando os meus vídeos. Além de poder ajudar o agricultor e a agricultora familiar de médio e pequeno porte, eu também gostaria que vocês a me ajudassem assistindo, curtindo, tá? Tanto em todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, no YouTube, se inscreva lá no meu canal, por favor. Isso é muito importante, não só para mim, mas também para vocês, que daí vocês vão conseguir ter mais acesso cada vez mais dos meus conteúdos, ok? Bom, vamos continuar minha apresentação para aqueles que não me conhecem. Sou engenheira agrônoma. Hoje eu presto assistência técnica para pequenos e médios agricultores voltados na produção de frutas e hortaliças. Vim abordar um tema muito importante para quem é produtor de frutíferas, tá? Primeiramente, um ponto que é muito importante que aquela pessoa que quer entrar em formar um pomar comercial tem que ter em mente é o seguinte: como eu sempre venho batendo muita tecla sobre o planejamento, aqueles que iniciarem com um pomar novo de frutíferas têm que ter a consciência que vocês não vão conseguir ter uma colheita rápida, ok? Então, se você for parar para pensar, numa frutífera, ela vai levar em torno de até 3, 4 anos para começar você ter a colheita de algum produto e comercializar. E ainda pode até ser antes, só que as características dessa matéria-prima, desse produto para vender, seja ele para qualquer finalidade que vocês venham ter, muitas vezes vocês não conseguem atingir logo nas primeiras colheitas, porque a planta ainda está em desenvolvimento. É muito comum ter frutos deformados, uma quantidade bem reduzida, a qualidade não é o top do top, então isso é normal porque ela ainda está em desenvolvimento. Então pense muito bem. E para aqueles que tenham e já têm e vão ampliar, já sabe que tem que passar por esse período, ok? Hoje eu venho tratar sobre um assunto muito importante que nada mais é do que a poda. Por que eu falei para vocês em relação àqueles que estão iniciando um novo pomar? Porque a poda das frutíferas, elas começam ainda com a muda em campo, tá bom? Por quê, Érica? Porque é o seguinte, uma árvore, né? Porque a maioria das frutíferas vão se tornar árvores de pequeno porte, se possível, pequeno médio porte. Porque eu tenho que pensar desde a muda. Eu tenho que fazer com que essa planta não fique alta demais, que faz com que eu tenha que pegar uma escada para poder fazer a colheita. Aí eu estou visando aí fatores, principalmente a facilidade no manejo da colheita. E outro muito importante, que é a segurança daquela pessoa que você contratar para fazer essa colheita. Ele vai ter que subir escada, tem que tomar cuidado para não cair, tá? Tem que prestar todo o aparato e equipamento de segurança na hora de poder fazer essa colheita, dependendo da altura que seja. Então tem que ter cintos, tem que ter cordas de segurança e aí vai. Então, para a gente não chegar nesse ponto de estar trabalhando com uma planta gigante e que nos force a investir nesse tipo de equipamento de segurança, então vamos trabalhar com a poda desde o início, desde o plantio desse pomar até o momento que começa a produzir, ok? Então, nós logo de cara nada mais é do que a poda de formação, que é uma poda que nós cortamos os ramos para fazer, né, induzir a brotação lateral, ok? E essa brotação lateral que são os galhos produtivos de amanhã, daqui a algum tempo, 2, 3 anos, dependendo de como for. Tá? Então, nós temos que fazer com que essas primeiras ramificações sejam mais próximo do solo, ou seja, que elas tenham uma altura bem reduzida,
Porque de repente eu tô ali, vamos supor, que a maioria dos lugares que eu vou eu vejo isso. A planta já chegou a uma altura razoável, tá? Mais ou menos nessa altura e ainda não ramificou, ela só está crescendo. Então, se imagina se eu podar aqui, ela vai começar a ramificar logo a essa altura. Se esses ramos que saírem na lateral começar a crescer, eu já vou ter que ficar na pontinha do pé para colher. Tá certo que eu não tenho, né, uma altura muito grande, eu não sou um exemplo disso, tá? Estou muito próximo de 1,60 m de altura. Eu não sou o melhor parâmetro para falar sobre altura. Esse é um ponto. Mas se eu conseguir reduzir essa brotação, que se eu tô com uma planta dessa altura, aí eu cortar um pouco mais, eu tenho que fazer com que essa ramificação saia. Quanto mais rápido eu fizer, melhor. Então, por exemplo, se a planta já atingiu 40, 50 centímetros em relação ao solo de altura, eu já posso observar se já posso iniciar a poda apical, que é o broto principal, tá? E tirando essa dominância apical ou esse broto principal, ele vai cortar essa dominância de crescer somente apontado para o céu e também ter umas ramificações do lado, que são aqueles galhos que vão fazer com que tenha a arquitetura de taça aberta. Então é isso que eu preciso. E quanto mais essa distância de arquitetura de taça aberta tiver menor distância do solo, melhor. Porque daí eu não vou precisar lá na frente, no momento de colheita, ficar usando escada para subir e descer com sacola cheia de fruta. Ainda corre o risco de vocês machucarem sem querer, né? Sem querer, isso pode acontecer. Então, quanto mais próximo do solo estiver a sua produção, ao ponto de esticar a mão assim e colher, melhor. Porque se você estica a mão aqui e colhe, você já coloca na embalagem. Você não joga, pá! Então, esse é um ponto muito importante. Então, a poda de formação é isso. A poda de formação também é, eu vou quantificar esses ramos. Vamos supor que eu estou olhando essa visão aqui da taça aberta. Então, ela cresceu e já formou os ramos na lateral. Se eu virar isso, eu tenho que fazer com que esses ramos seja distribuído. Lembrando que é a vista de cima. Significa que eu estou olhando aqui com um drone, vamos supor. Então, essa organização, tá certo que eu não tenho dedos aqui, né, para mostrar para vocês. Mas, vamos supor, eu posso deixar 4, 5 galhos. Não precisa ser especificamente um monte, ok? Então, poderia ser de 4 a 5 galhos. Por que isso? Porque eu tenho que pensar que esse galho aqui, vamos supor, eu estou trabalhando com esse galho. Esse galho, olhando aqui de cima, ele vai se desenvolver, só que ele vai soltar ramos também laterais. Então, eu tenho que pensar também, projetar como que essa planta vai ser lá na frente, quando esse galho aqui começar a ter as ramificações. Ou seja, tem que ter uma distância entre um ramo e outro aqui, por exemplo, na qual não faça o quê? Não faça uma sobreposição numa da outra. Eu tenho que deixar espaço para tudo crescer, sem sobrepor uma a outra. Então, esse é um ponto muito importante. Então, nós temos que trabalhar com a arquitetura, né? Vamos tentar visualizar uma distribuição de ramos para que eu não faça sombra para outra que vier do lado ou abaixo. Esse é um ponto muito importante. Então, essa poda de formação tem que ser pensada quando a planta, o pomar ainda é novo. Mal tem galhos, mal tem ramos, mas vocês têm que já pensar nisso. Então, esse primeiro ponto é extremamente importante para que vocês não fiquem usando escadas, né? Não fiquem usando
usando equipamento de segurança como corda para evitar que o colhedor não caia e não se machuque. Então, para evitar isso, vamos reduzir essas plantas, tá? Para que eu possa também saber se ela está tendo ataque de praga, doença, porque eu estou perto, eu estou olhando a minha planta aqui, ó, perto de mim. Então eu consigo monitorar pragas e doenças também. Esse é um ponto muito importante. Por isso que eu faço com que essa formação seja de menor altura possível, tá? Então a poda de formação tem que iniciar com as plantas assim que você plantou as mudas, ela se estabeleceu ali no solo, aí vocês podem começar com a poda para poder formar. Levando em consideração que nós falamos da poda de formação, que também é uma poda que ajuda a distribuir esses ramos e ajudar no crescimento inicial. Outra poda é a poda de limpeza. Por quê? Conforme as brotações laterais, vamos supor que de repente vocês, por N fatores, não conseguem estar presente todo ano, sempre podendo fazer podas. Porque eu sei que na rotina do campo, nem sempre aquilo que a gente tenta planejar dá certo. A gente consegue fazer. Porque existe um monte de imprevistos. Uma colheita, eu tenho que acudir um canto do meu sítio, eu vou lá e acudo outro canto. E às vezes a gente não consegue fazer a poda no momento correto. E aí, quando você menos espera, puf! A copa da planta está repleta de ramos. E a poda de limpeza serve para isso. A poda de limpeza, ela vai tirar aqueles ramos ladrões. É o que vai simplesmente só sugar energia sem haver formação de flores e frutos. E quando tem frutos, ele vai roubar essa energia e deixar o fruto pequenininho. Né? Então essa poda de limpeza é muito importante vocês estarem observando. Por que é importante a limpeza desses ramos em excesso? Porque uma copa, se ela tiver bem arejada, raleada, né? Então aqueles ramos permite a entrada de luz, ok? Permitem a entrada de luz. Por quê? As brotações que ocorrem, por exemplo, no ano, são aquelas que vão frutificar. Isso levando em consideração grande maioria das espécies de frutíferas comum que encontramos no Brasil. Comum eu falo, que tem aí em qualquer pomar comercial. Principalmente as tropicais. As tropicais ela responde como? Eu só vou induzir a brotação que vai frutificar quando eu tenho maior incidência de luminosidade do sol. Então, quando eu tenho um ramo, certo? Se eu conseguir tirar todo aquele material, aqueles ramos e folhas que vão fazer com que esse ramo que está aqui embaixo não fique sombreado e receba luz solar, essa luz solar ela vai induzir uma brotaçãozinha ali. E essa brotação é o que vai fazer com que esse ramo frutifique, tá? Ela frutificando, ela vai ser a produtiva, ok? Isso é importante. Plantas tropicais, a indução de brotações, na sua grande maioria das vezes, através da luz solar, certo? Já as plantas temperadas, por exemplo, nesse inverno rigoroso que tivemos, que teve geada em praticamente todas as regiões do Brasil, voltada mais abaixo da linha do Equador, como centro-oeste, sudeste, sul, e existem inúmeras frutíferas, como por exemplo as cítricas, que elas adoraram aquele friozinho que quebrou a dormência, saiu uma brotação e logo atrás veio o que? Flores. E ela vai frutificar.
Então, todas as plantas temperadas, cítricas de geral, lixia, eu vi muitas lixias aí com uma quantidade de flores gigantescas. Elas tiveram a sua dormência de brotações produtiva quebrado, então ela saiu da hibernação e vamos produzir. Para quê? Para que tenha uma formação de frutas naquele momento, tá? Então é um ponto que eu observei andando pelas minhas visitas nos agricultores para esse mundo afora. E as tropicais também tem essa quebra de dormência, mas o que seria? É a luz solar. Só que existe outras frutíferas que estão no intermédio, por exemplo, as temperadas, as tropicais, e aqui nesse intermédio existem várias outras frutíferas que não dependem nem de uma ou de outra características. Elas vão frutificar, graças a Deus, só que sem luz solar nenhuma, nem outra, e nem essas intermediárias vão conseguir ter produtividade. Então esse é um ponto que eu não quero que vocês esqueçam. Sol é essencial, extremamente essencial para a planta ter uma boa carga produtiva, tá? Então essa poda de limpeza, ela vai permitir a entrada de luz. Entrando luz, ela vai facilitar o que? Troca de ar. Ou seja, dentro daquela copa, às vezes muito fechada, eu não consigo trocar o ar daquele interior daquela copa. E o ar fica tão paradinho ali dentro que facilita o que? Disseminação de pragas e doenças. Ou seja, as pragas, elas ficam ali, facilmente elas disseminam. Elas conseguem infectar toda aquela copa, ok? Isso é um problema muito grande. Então, por isso que a gente tem que deixar a copa arejada e iluminada, permitida a entrada dos raios solares e da iluminação também, caso seja um dia nublado, por exemplo. Tá? Isso é um ponto muito importante. Outra coisa que na poda de limpeza vocês observarem, todos os galhos, a sua grande maioria, estiverem apontados para o céu, com esse crescimento aqui, né, vertical, sem estar um pouco torto, assim, vocês cortam. Por quê? Esse galho que está com crescimento apontando para o céu, ele vai só ganhar altura. Dificilmente ele vai ter alguma ramificação lateral. Se houver, se ainda não tiver formada a sua copa, esse galho estiver crescendo apontado para o céu e ainda não estiver feita aquela arquitetura de distribuição de galhos, você pode manter. Agora, se for uma planta já formada, você vai ter que retirar esse galho na base, cortando mal pela raiz. Isso é um ponto. Então, o que acontece? Mas, Érica, mas eles vão frutificar? Sim, lá em cima. E esse galho aqui vai sim. Porque ele vai passar por todo o interior da copa e vai ficar lá em cima, no topo, recebendo luz solar. Tanto as frutíferas de clima temperado e tropical, elas só vão começar a formar flores, induzir a formação de botão com a luz do sol. Por isso que você vê que no interior da copa é muito difícil você ver frutos. Em que espécie for, é muito difícil. Ela sempre vai dar por fora, porque é onde bate a luz solar. Então aquela parte do meio é muito difícil ter frutos. Então aquele galho que cresce lá para riba, ele vai frutificar só essa parte aqui, é a ponto mais alto. Aí eu falo, você vai pegar a escada? Você vai deixar seu funcionário ou seu cara que está você pagando diária subir a escada e correr o risco de cair e acontecer algum acidente? Eu não estou jogando praga. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu só estou tentando fazer vocês enxergarem que se você tiver um manejo de poda, você não tem que correr esse risco.
Então a poda de limpeza vai tirar esses galhos que estão apontando para cima, até mesmo nos ramos, nos troncos secundários que saiu da sua poda lá atrás, quando a plantinha era pequenininha, né, em muda, ele, se tiver qualquer ramo apontado para cima, corta, corta, tá? Então, por quê? Ele só vai frutificar se ele conseguir passar por todo o interior da copa e atingir lá no ápice, receber a luz. Só que nisso ele já vai ficar acima de uma área de conforto de trabalho. Que se no máximo eu pego uma escadinha mais baixinha para trabalhar, não aquelas escadonas, se for esse o caso, tá? Então, uma medida de segurança é evitar isso. Então, assim, a poda de limpeza, ela vai evitar doença, praga, aumentar a produção, porque ela vai deixar entrar luz, e onde bate luz vai formar ramos e elas vão frutificar. Bom, gente, então, levando em consideração esses dois tipos de poda, que é extremamente importante para as frutíferas, agora eu vou falar sobre alguns pontos também que vocês têm que ter em mente, tá? Por quê? Quando eu podo, eu vou forçar a planta a formar os ramos laterais, as brotações. Só que para ela ter, né, um efeito de ramos produtivos, ou seja, aquele que vai sair flor e fruto, eu tenho que ter o quê? Antes disso, pensar na nutrição, ok? Lembra que eu falei que o nitrogênio ele é responsável pela massa verde. As brotações laterais são o quê? Massa verde. Para eu poder ter um sucesso dessas brotações e, consequentemente, segurar frutos e fazer com aqueles botãozinhos floral que sair consiga se fertilizar, eu tenho que ter o quê? Uma boa nutrição na pré-florada, ok? Isso aí é fundamental. Então, o que eu sempre falo para os agricultores? Vai fazer um manejo de poda? Então, vamos pensar então no que ela vai comer depois que eu cortei os ramos. Quando eu cortei os ramos, o que eu vou fazer? Ela vai ter condições de formar esses ramos laterais pela brotação e quando sair a florada e depois a frutificação, eles vão conseguir, né, manter a minha produção? Eu tenho que pensar nisso. Então, no seu agrônomo, né, de confiança, tá? Vocês com a mão de análise de solo na mão, juntos, vão definir o que a cultura precisa ter de nutrição no solo para que ela consiga suportar toda essa demanda de energia, porque vou ter que ter energia para formar brotação, para crescimento de ramos, para formação dos botões florais, para manter esses botões sem que ele seja abortado por motivo de desnutrição. Porque isso acontece, as plantas, quando elas percebem que não tem capacidade de manter um fruto, ela vai fazer o quê? Abortar, ou jogar fora. Porque para a planta, se ela conseguir formar um fruto perfeito, tá? E que esse fruto tenha sementes perfeitas para poder germinar quando cair ao solo, é o suficiente. Porque ela quer o quê? Perpetuação da espécie. É um instinto primitivo de qualquer ser vivo que anda sobre o solo do nosso planeta. Todos querem perpetuar sua espécie. E as plantas não são diferentes. Então, se vocês querem ter mais de um fruto perfeito, então vamos dar condição para essa planta segurar esse fruto até o final, chegando no ponto exato de colheita para vocês retirar e comercializar. Só que para isso não tem mágica. Se você não der condições para que ela tenha energia, ela não vai te responder na altura que vocês querem. Tenham isso em mente, ok? E com todas essas podas que eu falei, então a gente já está tomando conta
da parte sanitária, tá? Que no caso é pragas e doenças, certo? Nos ramos ladrões, que é aqueles ramos que não vão produzir, só vai ficar fazendo sombra, 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 sombra e não faz porcaria nenhuma. Isso já é energia que já estão tirando daquilo que poderia estar formando um fruto perfeito para vender. E esse fruto perfeito é o que a planta vai produzir por vocês estarem trabalhando com ela e para ela, né? Então esse ponto é muito importante. Aí tem outro ponto que muitas pessoas perguntam, Érica, qual é o melhor período para poda? Existe aí muitas pessoas que falam, ah, não pode podar em meses que tenha R. Isso é muito antigo, mas muito antigo, é lá dos produtores, né? Aqueles primeiros que começaram a trabalhar com fruticultura em grande escala. Só que hoje a gente sabe que muitas vezes a gente tem que respeitar a fisiologia da planta, os comportamentos de cada espécie ou de grupos. Por exemplo, frutíferas de clima tropical, geralmente ela não floresce, não tem flor no frio, no inverno. E para não ficar com aquele negócio, ai que dor no coração de podar, um ramo cheinho de flor, que já vi muitos agricultores que não praticam a poda porque o lado emocional fala mais alto. Ai, que dó, olha só, a bichinha tá carregada de flor e eu vou ter que podar só porque esse mês não tem R? Um monte de gente fala. Eu entendo isso. Só que ao mesmo tempo a gente tem que pôr e começar a raciocinar. O que você quer da sua planta? Né? Então esse é um ponto. E as frutas tropicais, por comportamento de não se dar muito bem na estação fria, ela não forma flor nesse período. Então vocês podem estar podando no período do frio, no inverno, né? Só que lembrando, lá atrás, uns 2 meses antes, você fez uma adubação parcelado, né? Porque a planta não come uma vez só, ela come todos os dias. Só que uma frutífera, como é mais lento o seu desenvolvimento, ela come devagar. Então, adubar a cada 2 meses no ano, né? 2 em 2, em 2, em 2 meses, é o suficiente. Que nem a gente precisa comer o quê? Pelo menos ter 2 refeições no dia, para nos mantermos, a gente não ficar sentindo aquela fominha, aquele vazio aqui dentro. As plantas, como no caso das frutas, com um metabolismo mais lento, ela precisa comer no intervalo de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, vai depender da forma que vocês têm de manejo. Geralmente, o tempo de adubação parcelada, eu levo em consideração a capacidade do agricultor ou agricultora fazer isso lá na roça. Porque muitas vezes 2 meses é muito próximo uma adubação e às vezes não dá tempo. Então fala, olha, Érica, eu não tenho mão de obra, eu preciso contratar gente. Fazer a adubação cada 2 meses é muito pesado para mim. Aí eu estendo um pouco mais. Mas eu não posso deixar de dar. Não posso deixar de dar nenhum nutriente para a planta. Então, eu poder no inverno, antes do inverno, ou logo que começa a diminuir as temperaturas devagarzinho lá atrás, eu já entrei com nutrição. Já nos climas temperados, que são geralmente aqueles que são cítricas, né, lixia e etc., tem algumas plantas com essas características que ela faz o quê? Ela não precisa necessariamente esperar o calor chegar, mas o ideal é essas plantas com caroço, que a gente chama planta de caroço, que são aquelas que o caroço é único lá dentro, grande. É o pêssego, né? A ameixa, a néspera. Essas vocês têm que esperar esquentar para poder podar, porque daí você poda ela. Começou
ela entrou em dormência no frio, guardou toda a energia, tanto é que ela derruba todas as folhas. Ela fica peladinha, parece que morreu a planta. Perdi. Não, vocês não perderam. Ela simplesmente solta porque é um comportamento natural delas. Frio, soltou as folhas, esquentou, você poda e buf, dá aquela explosão de quê? De brotações. Então vocês também têm que pensar nesse caso. Além disso, tem as estações da lua. Na minguante, na parte de minguante, que ela está diminuindo até a nova, lua minguante para nova, é onde a gravidade, com o efeito da lua sobre a terra, faz com que a maior concentração de seiva esteja próximo ao solo, no solo. Então, a poda é recomendada se vocês não querem que ela brote. Então, é uma opção de vocês fazerem a poda de limpeza nas luas minguante nova ou nova minguante, mas geralmente é minguante para nova. Então, quando ela tá lá na minguante, ali vai concentrar. E aí vai ficar o quê? Um período sem a lua, que é onde tá, ela diminuiu já e tá ali naquele momento que vai começar a sair a nova. Quando começar a sair a nova, nessa transição, a cheia é o ápice do momento de que fazer a poda, na qual você quer forçar a brotação. Minguante é quando você não quer que brote, e a cheia é aquela que você quer que brote, que venha novamente as folhas, que saia as primeiras brotações. Tá? Lembrando, minguante eu corto, poda de limpeza, porque não quero que ela brote e volte de novo. Cheia é o momento que eu quero podar, mas como a seiva tá na parte superior, onde está a copa, ela vai estourar a brotação. Pense muito bem. Então, esses pontos também interferem. Parece bobagem, mas funciona, porque é o efeito gravitacional da Lua na Terra. Tá bom? Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Lembrando que, tendo qualquer tipo de dúvida ou sugestão de vídeo, fala, Érica, fale mais sobre tal ponto. Eu venho aqui e a gente conversa novamente, tá? Então, eu desejo para vocês um bom dia, né? Uma boa semana. E aí, vamos que vamos, tá bom? Até mais.